O mercado de transferências segue a todo vapor para o Colorado e o Inter está próximo de sacramentar mais um negócio pensando em 2024. O empresário já em Porto Alegre e valores mais ou menos revelados do que poderá ser o primeiro reforço do Inter na próxima temporada. A gente fala também sobre mais uma reunião marcada para a tentativa do Inter de contratar um meia que estava atuando no futebol goiano. A gente traz também detalhes sobre a resposta de Eduardo Cudê, porque ele foi procurado e pode definir o seu futuro também para 2024. E obviamente a gente fala do time que entra em campo amanhã às 18 horas contra o Corinthians em São Paulo e que tem uma dúvida importante no meio de campo. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. A gente vai falar muito dos últimos movimentos do Inter no mercado, tem negócio próximo de ser sacramentado e positivo para o Inter, tem mais uma reunião marcada para o que seria daí, nesse caso, o segundo reforço do Inter, quem sabe, para 2024. Tem informação importante envolvendo o Eduardo Cudê e o time de amanhã que já está em São Paulo para o jogo contra o Corinthians e a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com. Bora lá dar uma brincada e botar dinheiro no bolso, tá certo? Pessoal, talvez eu esteja meio marcha lenta nesse vídeo, eu tô com fortes dores de cabeça, enfim, mas ainda assim trabalhei esse dia inteiro para apurar algumas informações importantes para trazer aqui para vocês, tá certo? Vamos começar pelo time do Inter, que já está em São Paulo, a delegação depois da vitória por 2-0 contra o Cuiabá, treinou na quinta tarde, hoje pela manhã, sexta-feira, e agora já está em São Paulo, delegação completa que viajou para o jogo contra o Cuiabá e está em São Paulo para o jogo contra o Corinthians. Uma única dúvida, no meio de campo, Johnny, que levou um pisão no tornozelo direito no segundo tempo da vitória por 2-0 contra o Cuiabá, se recupera bem, a tendência é que ele vá para o jogo, mas ainda não está confirmado, então dá para colocar como dúvida. Quem seria o substituto? O Rômulo, só que ele teve um problema na panturrilha e nem ficou no banco contra o Cuiabá e por isso o substituto imediato, caso o Johnny não vá para o jogo, seria o Gustavo Campanharo, mas repito, a tendência é que o volante norte-americano do Inter vá para a partida, seria o penúltimo jogo dele com a camisa do Inter, já que está vendido para o Real Betis da Espanha, joga daí no dia 6 contra o Botafogo no Beira-Rio e se despede do Internacional. Provável Inter de Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes ainda na vaga do Vitão fora da temporada por lesão e Mercado a dupla de zaga, fechando o sistema defensivo, o René na lateral esquerda. Meio de campo, Johnny o primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício e Wanderson e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Bom, pessoal, também repercutiu nesta sexta-feira uma informação bem importante que foi trazida pelo meu colega, parceiro Taigor Jank, que a gente confirmou, Taigor Jank lá do canal A Dupla, vocês conhecem bem, e que a gente confirmou e a gente quer trazer também alguns detalhes aqui. Porque Eduardo Cudê foi procurado. Eduardo Cudê foi procurado pela chapa de oposição nas eleições do Internacional, a chapa de Roberto Melo. Muito se debatia, se tinha dúvida, será que o Cudê só renova se for o Barcelos reeleito? Eles têm uma amizade, o Cudê já falou em coletivas que é muito amigo do presidente Alessandro Barcelos, e se tinha essa dúvida e carecia de uma confirmação. E a gente tem, do lado de Roberto Melo, que a chapa do candidato foi procurar Eduardo Cudê para falar sobre o que ele imaginava para 2024, se ele renovaria com sendo o Roberto Melo presidente, o que ele está pensando. E o Cudê deixou claro que ele só vai falar sobre eleição, sobre ficar ou não, em 2024. Mas ele manifestou o interesse dele de permanecer no Inter, seja qual for o presidente do Internacional. Ou seja, se Alessandro Barcelos for reeleito, o Cudê quer renovar. Se o Roberto Melo for eleito presidente do Inter, o Cudê também quer renovar. E, inclusive, dentro disso, o Cudê ouviu da chapa do Roberto Melo, até não tenho a confirmação quem procurou o Eduardo Cudê, imagino que tenha sido o Roberto Melo, pelo tamanho do assunto, mas eu não tenho a confirmação de que foi ele que procurou o Eduardo Cudê, mas ele ouviu de quem o procurou dentro da chapa de Roberto Melo, e aí é um consenso geral, e eu ouvi isso também, que Abel Braga, D'Alessandro e Alexandre Matos, que tem negociações avançadas com Roberto Melo para integrarem o departamento de futebol caso ele seja eleito, deram esse aval e esse respaldo para a permanência de Eduardo Cudê. Também uma informação bem importante, porque assim,
se tinha uma dúvida. Pô, será que o D'Alessandro vai querer? Será que outros membros do conselho vão querer essa permanência do Kudê? Porque a gente sabe, dentro do ambiente político do Inter, principalmente o movimento no qual o candidato da oposição Roberto Melo faz parte, o movimento Intergrande, o MIG, a gente sabe que não tem essa aceitação toda de muitos membros do MIG. Mas agora, o Conselho de Gestão de Roberto Melo, próprio candidato à eleição do Internacional, e esse seu departamento de futebol já montado, de Abel Braga, D'Alessandro e Alexandre Matos, sim, quer a permanência de Eduardo Kudê para 2024, tá certo? Bom, bora lá falar agora de mercado de transferências, que eu sei que muita gente veio por conta disso. Informações importantes e atualizadas sobre Bruno Rodrigues, o atacante de 26 anos que pertence ao Tombense de Minas Gerais e está no Cruzeiro, está muito próximo de fechar com o Internacional. Seu empresário, que também é sócio do Tombense lá em Minas Gerais, Eduardo Duran, está em Porto Alegre neste momento. Ele deve ter uma reunião ainda com o Internacional. Se ela já não aconteceu hoje, deverá ocorrer amanhã no sábado. E existe uma tendência e um otimismo de todas as partes que esse negócio seja fechado. O valor não é aqueles 4 milhões de euros que o Alceu para fechar com o Bruno Rodrigues, que não foi revelado. O que me foi garantido é que não é nenhum desses dois valores, mas que é um valor abaixo desses 4 milhões, mas acima do que o Cruzeiro ofereceu, que não foi um valor tão alto, até pela